E aí, pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Wenderson e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o gráfico de Levy-Jennings e fazer uma pequena introdução a respeito das regras de Westgard. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo, né, o mais preciso possível aqui, né? Vou tentar ir direto ao ponto para a gente conseguir partir direto para a mão na massa. Então, para quem não conhece, o gráfico de Levy-Jennings é uma ferramenta extremamente importante para a gente conseguir fazer o nosso adequado controle interno de qualidade no laboratório de análises clínicas. Então, todo mundo que trabalha com análises clínicas, né, em especial aquelas pessoas do laboratório que são as responsáveis por estar realizando, além das análises clínicas, os controles de qualidade, né, a gente não consegue fazer uma boa avaliação do nosso controle interno de qualidade se a gente não conseguir plotar os nossos resultados em um gráfico. Então, e o gráfico padrão que a gente utiliza para poder plotar esses resultados do controle interno de qualidade, para poder avaliar o controle interno de qualidade e a partir dessa avaliação, aplicando as regras do Westgard, a gente decidir se vai liberar esses resultados ou não, né? Esse é o gráfico de Levy-Jennings. Então, para a gente poder entender como é que ele é feito, eu tenho aqui, estou aqui no Excel, né? E aí eu coloquei um exemplo de resultados que a gente pode ter de controle interno de qualidade. Então, eu tenho aqui 20 dias de análise seguidos de controle interno de qualidade e estão aqui os resultados do meu controle interno ao longo desses 20 dias. Então, esse aqui é um exemplo que eu coloquei de glicose. Então, peguei um soro controle e aí no primeiro dia o resultado deu 100, no segundo dia deu 102, no terceiro dia deu 103 e assim sucessivamente, né? Estão sendo apresentados aqui para vocês os resultados do meu controle interno, do meu soro controle, ao longo de 20 dias aí de análise. Então, para eu poder conseguir realizar, né, a minha avaliação de maneira adequada, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a média. Então, eu estou utilizando o Excel, mas teoricamente tudo isso aqui pode ser feito na mão, né, com papel e caneta, com papel e lápis e calculadora. O Excel é uma ferramenta que me ajuda muito, mas teoricamente tudo isso aqui pode ser feito na mão mesmo. Então, como é que a gente vai fazer a média, né? A média é meramente a gente somar tudo isso aqui e dividir pelo número de vezes que eu fiz a análise. Então, tenho resultados de 20 dias aqui, a média é somar tudo isso e dividir por 20. Então, eu venho aqui na célula do Excel que eu quero colocar o meu resultado de média e vou escrever igual a média. Opa, média. Né? Aí eu vou abrir parêntese, vou selecionar as células que eu quero que o Excel faça a média, fecho parêntese, e lá está, né? A média dos meus resultados ao longo de todos esses dias foi de 100,75. Né? Eu explico já já isso aqui que apareceu aqui embaixo. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a medida matemática que a gente utiliza para poder definir como que é a homogeneidade dos meus resultados. Né? Teoricamente, quanto menor é o desvio padrão de uma determinada amostra, mais homogêneos são os resultados encontrados nessa amostra. Quanto mais esses resultados vão se distanciando uns dos outros, então maior vai se tornando o desvio padrão. Eu estou usando aqui o Excel e como o nosso objetivo hoje é falar de gráfico de Levy-Jennings e de regra de Westgard e não de estatística propriamente dita, então eu vou pedir permissão para passar direto aqui na explicação de como se calcula o desvio padrão e vou partir direto para a fórmula que o próprio Excel me dá. Então olha só como é simples calcular o desvio padrão de uma determinada amostra no Excel. Igual, e eu vou começar a escrever desvio, desvio, o meu V não está funcionando, agora foi. E lá está, ele vai me dar aqui o desvio padrão para uma determinada amostra. Né? Calculo o desvio padrão a partir de uma amostra, e é isso aqui que eu quero na minha vida. E aí eu vou selecionar as células que eu quero que ele calcule o desvio padrão, fecho parêntese, dá Enter. E ele me disse aqui que o desvio padrão dessa minha análise de controle interno de qualidade ao longo desses 20 dias foi de 2,45. Né? Aqui embaixo, eu já tinha colocado algumas células que vão apresentar os resultados da média. Então, está aqui, ó, é a média, é o valor dessa célula. E eu tinha aqui colocado qual é o valor da média mais uma vez o desvio padrão, mais duas vezes o desvio padrão, né? Vocês podem conferir a fórmula aqui em cima, mais 3 vezes o desvio padrão. E aqui embaixo é a média, menos uma vez o desvio padrão, a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média menos 3 vezes o desvio padrão. Né? Esses valores aqui são os valores que eu vou precisar plotar no meu gráfico
né? São as minhas linhas de corte, as minhas linhas de controle que eu vou colocar no gráfico para eu poder visualizar mais facilmente se os meus resultados eles estão ultrapassando ou não esses limites que eu estou estabelecendo. Então, mais um dp é a média, mais uma vez o desvio padrão. Menos um dp é a média, menos uma vez o desvio padrão. E assim também sucessivamente. Então, para eu poder criar o gráfico aqui agora, eu vou pegar todos esses valores, ó, e vou mandar inserir um gráfico de linhas. Pá. E ele vai me dar lá um gráfico que está apresentando a variação dos meus resultados ao longo desses 20 dias de análise, né? Então, está aqui, né? Controle interno de qualidade, glicose, por exemplo. Lá está. E aí os valores foram plotados, né? Aqui eu consigo definir qual vai ser o intervalo que o Excel vai me mostrar, né? Então eu posso formatar isso aqui para apresentar valores. Por exemplo, o meu menos 3dp é em 93 e o meu mais 3dp é em 108. Eu posso apresentar isso entre 90 e 110, por exemplo, para facilitar aqui a minha vida. Tá aqui. Entre 90 e 110. E aí, o que falta eu colocar aqui? Falta eu colocar agora as minhas linhas de média, né? E de mais um dp, mais 2dp, mais 3dp, menos um dp, menos 2dp, menos 3dp. Aqui existem várias formas de você fazer isso, né? A mais lógica, teoricamente, seria inserir uma linha. Então, inserir forma... Jesus, já deve ter forma aqui. Símbolo. Ilustrações, formas, tá aqui. Eu posso inserir uma linha manualmente. E eu procurar aqui onde é o valor de 100,75, né, mais ou menos, e colocar lá e depois formatar essa linha. Mas assim, eu particularmente acho que isso dá muito trabalho. O que foi que eu fiz aqui para poder facilitar a minha vida e eu consegui visualizar isso aqui mais facilmente? Eu coloquei... Opa, pronto. Eu criei novas colunas, ó, apresentando esses resultados e eu repliquei todos esses valores. Então, eu coloquei valores de média, de mais 3dp, mais 2dp, mais 1dp, e menos 1, e menos 2 e menos 3 também ao longo de todo o período avaliado. E quando eu criei o gráfico, eu coloquei todos esses valores aqui, né, no gráfico. E aí, essa linha tortuosa que aparece aqui para mim é a linha dos meus resultados. E essas linhas que aparecem bem retinhas, que são dos valores que estão se repetindo, exatamente os mesmos ao longo de todos os dias, são as linhas que eu vou utilizar como referência. E aqui a gente pode formatar elas, né? Então eu fui lá individualmente e mudei a cor delas, ó. Dá para mudar a cor, dá para mudar o tipo de traçado, né? Eu deixei essa de média pintada de preta e as demais eu pintei de vermelho para poder eu conseguir visualizar mais facilmente, né? Onde é a média e a primeira linha vermelha acima é mais 1dp, a segunda mais 2dp, a terceira mais 3dp. Abaixo dela, né, são os menos 1, menos 2, menos 3. E aí dá para definir também qual que é o traçado que ela vai colocar, né? Se vai ser uma linha sólida, né, como a do meu traçado original, se vai ser uma linha rachurada ou não, né? Então eu deixei esse desenho de traçado aqui para a média e para os desvios padrão, para os desvios padrões, né? E aí eu consigo visualizar muito claramente aqui como é que os meus resultados eles estão se comportando ao longo do tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse primeiro resultado ele ficou muito próximo da média. Esse segundo também, esse terceiro também. Esse quarto resultado, perceba, ele ultrapassou a linha do menos um desvio padrão. Esse aqui manteve, esse aqui manteve, esse aqui manteve. Esses dois resultados aqui, ó, de maneira consecutiva, ultrapassaram o menos um desvio padrão. E o seguido a ele ultrapassou a de mais um desvio padrão. Então, ao observar esse gráfico, eu consigo perceber muito claramente como é que o meu resultado está se comportando em relação aos valores de média e em relação à média mais ou menos o desvio padrão.
Para que eu preciso disso na minha vida? Ora, é porque as regras que a gente aplica para isso, que são as chamadas regras de Westgard, elas levam em conta justamente o comportamento dos resultados do controle interno de qualidade em relação aos valores de média, de mais 1, mais 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 desvio padrão. Então, para quem não conhece essas regras de Westgard, elas foram propostas por um engenheiro químico americano, né, norte-americano, o nome dele é Dr. James Westgard. E aí, nas palavras dele, né, as regras múltiplas de Westgard, elas são definidas como um conjunto de regras que vão ser utilizadas para que eu tenha um alerta a respeito do que pode estar acontecendo com o meu controle de qualidade, ou até mesmo para que eu realize uma rejeição daquele controle de qualidade e, consequentemente, das amostras que eu passei naquele dia no laboratório de análises clínicas. Então, como é que funciona uma regra dessa dentro do laboratório de análises clínicas? Então, um exemplo que o próprio James dá é mais ou menos assim. Quando ele tinha uma filha adolescente, e essa filha adolescente dele ia para uma festa, então ele dizia bem assim: olha, filha, você pode ir para a festa, mas se você chegar qualquer dia, né, atrasada, e você chegar depois das 3 horas da manhã, mesmo que isso aconteça pelo menos uma vez, na primeira vez que você chegar em casa depois das 3 horas da manhã, você nunca mais vai para uma festa. Ou se você aparecer atrasada 2 vezes seguidas, depois das 2 horas da manhã, você nunca mais vai para uma festa. Ou se você aparecer atrasada em casa 4 vezes seguidas, depois de 1 hora da madrugada, você também nunca vai para essa festa. Ou seja, é um conjunto de regras que foram estabelecidas, né? São regras múltiplas, não existe apenas uma. Existem várias, né? E esse conjunto de regras aqui estabelece como é que vai se dar o comportamento da minha liberação de resultados a partir daquele momento. Então, as regras do Westgard, elas funcionam desse jeito. Eu vou olhar para o meu resultado que foi liberado naquele dia em relação à média e aos desvios padrão. E aí existem as regras, né? Então, por exemplo, existe a regra de alerta 12S. Né? Se uma vez o teu resultado ele aparecer acima ou abaixo de 2 vezes o desvio padrão. Se isso acontecer uma vez, você já tem que ficar alerta e começar a procurar, né, se outras regras começaram a ser estabelecidas ali ou não. E aí existem as regras de rejeição. A regra de rejeição 22S é a regra de rejeição em que o teu resultado ele aparece 2 vezes consecutivas, acima ou abaixo de 2 vezes o desvio padrão. A regra 13S, né? Se em qualquer momento o teu resultado ele aparecer acima ou abaixo do limite de média mais 3 vezes o desvio padrão. Né? A regra R4S é se entre um resultado e outro, 4 zonas dessa forem ultrapassadas. Né? Então, por exemplo, se ele sai do menos 2 e pula direto para o mais 2, ou ao contrário, se ele sai do mais 2 e pula direto para o menos 2. Então, isso também é uma regra de rejeição. Né? A regra 4.1S, se durante 4 vezes seguidas ele ultrapassar o desvio de mais ou menos um desvio padrão. Tem a regra do 7x, que é aquela em que 7 resultados consecutivos aparecem do mesmo lado da média. Então, perceba aqui que, normalmente, em um gráfico de Levy-Jennings normal, os valores eles ficam se alternando. Esse aqui está abaixo da média, esse aqui está acima, esse aqui está acima, esse aqui está abaixo, esse aqui está discretamente acima, alguns abaixo, depois alguns acima. Isso é um gráfico normal. Se durante 7 vezes consecutivas os valores aparecerem sempre acima da média ou sempre abaixo da média, isso também é uma regra de rejeição. Né? Existe a regra de 7T, né? Se durante 7 vezes consecutivas o teu gráfico ele mostrar uma tendência. Se durante 7 vezes consecutivas os valores forem só subindo, eles não formarem zigue-zague nenhum. Ou se durante 7 vezes consecutivas eles forem só descendo. Então, isso também é uma regra de rejeição. E tem a regra do 10x também, que é aquela em que, né, o 7x já é uma regra, mas dependendo da norma do laboratório, o laboratório ele pode escolher utilizar a regra 7x ou a regra 10x, né, 10 vezes consecutivas em um mesmo lado da média. Né? E a partir daí a gente pode pressupor, né, que o nosso erro ele tem a maior probabilidade de ser sistemático ou de ser aleatório em função da regra de Westgard
que foi violada. Né? Então, qualquer violação de qualquer uma dessas regras de Hashguard que levam à rejeição, qual que é o meu comportamento? Né? Todos os dias eu estou plotando os resultados do meu gráfico de Levy-Jennings e todos os dias eu estou visualizando como é que ficou aquele resultado em relação aos demais. Se em qualquer momento, durante a minha plotagem dos resultados, ao longo dos meus dias de análise, eu perceber que alguma regra foi violada, então o que eu faço? Eu interrompo a análise, eu não libero os resultados daquele dia de análise e vou atrás identificar qual que é a causa desse erro para poder corrigir ele. Então, é basicamente isso, é mais ou menos assim que as regras funcionam. Se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, né, fiquem à vontade para colocar aí nos comentários, ou para quem tiver meu contato de e-mail, de WhatsApp, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo direto por lá. Muito obrigado, espero que tenha sido produtivo e de em paz, que o Senhor vos acompanhe sempre. Tchau, tchau.